Fala pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos assustadores para vocês. Relatos envolvendo religiões, para todos os gostos vocês vão ver que tem umas histórias aqui macabras. Sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. Vi uma entidade da malandragem. Bom, eu tenho um relato, mas não é muito bem de assombração. É sobre eu ter visto uma entidade. Há 2 anos eu tinha me separado de um rapaz. A gente nunca brigou. Um dia antes da separação, eu senti cheiro de vela e no outro dia ele simplesmente surtou e foi embora. Fiquei 2 meses passando muito aperto, tipo vendendo almoço para comer a janta. Tenho um filho de 10 anos e ele tem um probleminha de saúde. E na época ele tinha direito ao benefício do INSS. Como eu tinha me separado, eu precisava trabalhar para sustentar a casa. Mas por causa das crises do meu filho, eu ficava mais em casa do que no trabalho. Não tinha com quem deixar ele, porque ninguém queria cuidar dele por causa dos surtos. Numa sexta-feira, cheguei do serviço e fui mandado embora devido a tantas faltas. Peguei meu salário e fui resolver algumas coisas. Meus filhos foram dormir e eu fiquei acordada. Sentei na varanda e comecei a pensar no que eu ia fazer da vida. O marido tinha ido embora, meu filho tendo crises, eu sem serviço, fiquei ali, de cabeça baixa, só pensando. Quando eu olhei, eu vi um homem de pele escura, de roupa branca, chapéu branco, com um cigarro na mão e algo parecido com um cajado. Olhei direito porque achei que eu estava louca. Esfreguei os olhos para ver se estava enxergando coisa. Mas eu vi. Ele me disse: calma, isso vai passar. Dentro de 1 ano, tudo vai voltar ao normal. Você vai precisar deixar seus filhos com alguém e terá seu casamento de volta. Porque seu marido não foi porque quis. Você não está sozinha. Pode me chamar que sempre estarei aqui. Depois disso, vi ele sumindo como se fosse uma fumaça, junto com uma risada. Fiquei pasma com o que aconteceu, e tudo o que ele disse foi dito e feito. Dei entrada ao benefício do meu filho e em 3 meses ele foi aprovado. Recebi valores atrasados que me tiraram do aperto financeiro. Com o passar dos meses, quase 1 ano depois, meu ex-marido apareceu do nada pedindo para voltar. Antes de aceitar, investiguei tudo por baixo dos panos para ter certeza de que ele estava falando a verdade. Só depois deixei ele voltar para casa. Hoje estamos juntos novamente. Meu filho recebe o que é de direito dele e não passo mais dificuldade com remédios, consultas nem outras coisas. E tudo que eu peço em oração, sinto que sou ajudada. Antes eu não acreditava muito. Mas depois dessa experiência, nunca mais desacreditei. Tentei resumir, isso foi verídico e aconteceu comigo. Pelo que ela conta aqui, a entidade, no caso o seu Zé Pilintra, veio no momento que ela estava no fundo do poço, sem acreditar em mais nada, sem ter esperança. Ela já estava devastada, coitada. E ela sentiu ali um respiro, um alívio, uma pontinha de fé. Talvez ela se agarrou aí nessa fé e foi onde tudo começou a mudar, a se transformar, e ela teve essa reviravolta que foi boa, pra vida dela pelo menos. E que bom, que tudo deu certo no final. Você tem alguma história aí de resgate assim de vida, alguma coisa que aconteceu, foi uma ajuda e um anjo da guarda, um mentor ou uma entidade ou uma pessoa, o que aconteceu? Me contem que eu quero saber. Próximo relato. O mundo espiritual existe. Oi, me chamo Isabela, tenho 17 anos e vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha por volta dos 9 anos de idade e sempre ia com a minha avó na igreja depois que a gente saiu do terreiro de Umbanda. Tinha vezes que na hora de dormir, quando eu voltava da igreja, não deixava meus pais dormirem, pois eu sempre acordava no meio da noite com medo, dizendo que tinha alguma coisa no meu quarto. Eu ouvia choro, vozes de crianças, cachorros chorando debaixo da minha cama,
sem mesmo eu nem ter cachorro. Até salto de mulher andando na casa eu ouvia e sempre acordava chorando. Até um dia eu rezar bastante. Comecei a não ir para a igreja, mas porque estava com medo. Por um tempo parou e eu consegui dormir. Até um certo dia eu estava dormindo, acho que já era de madrugada, por volta de mais ou menos às 3h20 da manhã. Meu pai saía para trabalhar todos os dias às 6 da manhã. Por algum motivo, eu acordei de madrugada e, meia dormente ainda, eu vi uma sombra de um cara com chifres, olhos amarelos, tinha rabo enorme e me deu um tchau, com a voz bem grossa. Por um momento eu achei que era o meu pai e eu correspondi o tchau da sombra, pensando que era meu pai. E a sombra sumiu e eu dormi novamente. Nem comentei nada com ninguém da sombra, pois achava que era o meu pai. Depois de um tempo, quando eu fiz 12 anos, estava tentando outra vez raciocinar a sombra e me dei conta que não seria o meu pai, pois a sombra tinha chifres e outras coisas. E depois de um tempo, eu comecei a ver coisas que eu ficava sozinha em casa, pois meus pais trabalhavam e eu ficava limpando a casa. Liguei a rádio e comecei a ouvir música e lavar louça. A minha avó, que já faleceu, ficava na vizinha conversando. Até que o rádio parou de tocar música. Eu praticamente não liguei. E a pia da cozinha dá brecha para a porta do meu quarto. Se eu virasse, a primeira coisa que eu viria era a porta do meu quarto. Quando eu me virei para arrumar a música, eu vi uma freira de cabeça baixa, de pé, bem na porta do meu quarto. Ela levantou a cabeça, pegou a sua cruz que estava na mão e virou de cabeça para baixo para mim e sorriu. Eu saí correndo para a casa da vizinha chorando, falando para minha avó o que eu vi. E eu ficava perturbada com isso, pois eu não parava de ver coisas em casa. Minha avó chamou o pai de santo para benzer a casa. Deu tudo certo, mas acabei descobrindo que a sombra que eu vi era o próprio demônio que estava lá e que ele queria me atormentar. Mas depois que ele sumiu, eu vi aquela freira. Acabei recebendo o dom de ver o mundo espiritual. Agora sou médium com 17 anos de idade. Qualquer lugar abandonado ou casa que eu vejo, ou vou e começo a me arrepiar ou não me sentir bem, pois sinto e vejo a presença de espíritos. O que vocês acham sobre isso? Ela aí com 17 anos se tornou médium, né? Porque ela tem essa clarevidência, como ela fala. E isso, dos 9 anos, ela já tinha algumas experiências aí que assombrou, né? No caso dela, ver a sombra no quarto dela. E então é uma coisa assim que já faz parte do campo da vida dela. Ela ia ser atormentada aí até sabe lá quando com esse tipo de visão. Então que bom que pelo menos ela tá se cuidando, buscou ajuda aí e tá conseguindo desenvolver essa mediunidade dela, né? É bom que ela consegue entender e não só passar esses terrores sozinha sem explicação. Próximo relato. A amiga imaginária. Isso aconteceu no fim dos anos 90, por volta de 1998. Eu era criança e minha irmã era ainda menor. Quando a gente era pequena, minha irmã tinha uma amiga imaginária. Até aí, nada fora do normal. O estranho é que ela nunca descrevia essa amiga como uma criança. Ela dizia que era uma senhora, já velha, calma, que falava baixinho, e o nome dela era E. Minha irmã conversava com ela no quarto, brincava sozinha e ria bastante. Às vezes parecia até que estava ouvindo alguém contar histórias. Isso durou até ela ter uns 4 anos. Depois simplesmente parou de falar com essa tal de E, como se nunca tivesse existido. Anos depois, quando a minha irmã tinha mais ou menos 10 anos, aconteceu uma coisa que ninguém da família esqueceu. Uma tarde, a minha mãe recebeu uma ligação dizendo que precisava ir correndo ao asilo onde a minha avó estava. Ela e meu pai saíram às pressas. Ficamos só nós dois em casa e dividíamos o mesmo quarto naquela época. Eu estava na sala quando ouvi o rádio do quarto ligar sozinho.
Era um rádio simples, daqueles de mesa, comum nos anos 90. O volume foi direto no máximo. Depois caiu de uma vez para o mínimo e desligou. Achei que fosse brincadeira dela. Alguns segundos depois, aconteceu de novo. E depois mais uma vez. Fui até o quarto já bravo para mandar ela parar. Quando eu entrei, a minha irmã estava sentada na cama, completamente pálida, olhando fixo para o rádio. Ela não tinha encostado nele. O rádio desligou mais uma vez. Eu fui direto puxar da tomada. O rádio não estava ligado na tomada e não tinha pilhas. Olhei para ela tentando não entrar em pânico e foi aí que ela falou, quase chorando: "Foi aí. Eu vi ela, foi aí." Aquilo me deu um arrepio estranho. Liguei para minha mãe na mesma hora e ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que o nosso avô tinha acabado de falecer naquele momento. Ninguém soube explicar nada. A gente tentou esquecer. Alguns dias depois, no velório, uma parente distante apareceu com uma foto antiga que tinha encontrado guardado numa caixa. Era uma foto velha, amarelada, de um casal jovem. Minha irmã olhou e falou na hora: "É ela, é a E." Era uma foto dos meus avós no dia do casamento. O detalhe é que a minha avó tinha morrido muitos anos antes, quando a minha mãe ainda era criança. A gente morava na casa onde ela cresceu, mas não existiam fotos dela ali. Todas tinham sido jogadas fora há muito tempo antes. Mesmo assim, a minha irmã reconheceu. Hoje, adultos, quase não falamos disso, mas quando o assunto surge, a minha irmã sempre diz a mesma coisa. Ela não era ruim, no caso, a amiga imaginária. Ela não era ruim, só apareceu para se despedir. E eu nunca mais consegui ouvir um rádio antigo ligar, sem lembrar daquela noite. É o que eu falo, esse relato de fora aí, esses relatos, tem o quê? Amigo imaginário, coisa que aqui você raramente vai ver crianças brasileiras tendo amigos imaginários. É muito raro, tem alguns casos, mas não é muito comum. E só que aí onde entra o nosso tema do vídeo, né, que é de religiões, espiritualidade, etc., a questão que elas achavam ser uma amiga imaginária, mas possivelmente era a avó dela. A avó é a bisa. Aqui, a ancestral delas aqui, vindo conversar e participar da vida ali da menininha, da neta, né? E no caso, como se fosse uma aparição mesmo da família, de um familiar no pós-morte. Bom, eu gostei bastante dessa história. Ela traz aí esse teor de pós-morte, aí de familiares que vêm participar da vida dos netos e, né, ter aquela convivência ali. E no fim das contas não era nada de amigo imaginário, imagino eu. Me fala aí o que vocês acharam. Próximo e último relato, esse aqui é curtinho, vamos lá. Relato sombrio, desabafo. Desde criança sempre adorei essas coisas de assombrações, filmes de terror e tal. Era o esquisito da família, como diz o meu irmão. Certa vez inventei de começar uma dieta. Para me ajudar, eu tomava alguns remédios de 12 em 12 horas. Teve um dia que eu esqueci de tomar pela manhã e vim tomar o primeiro às 3 horas da tarde. Coloquei o celular para despertar às 3 da madrugada e segui normalmente com a minha rotina no dia a dia. Cheguei à madrugada, o celular despertou. Levantei muito sonolento e tomei a medicação. Voltei a deitar, só que do lado esquerdo da cama. Eu, de costas para a porta do quarto, sinto alguém me tocar, dizendo o seguinte: "Não olhe para trás. Sei que vai sentir medo. Eu morri semana passada afogado no rio e minha família ainda não encontrou meu corpo. Preciso que você leve ao rio um pirex e uma vela branca virgem. Coloque sobre algo que a água possa levar e acender a vela. Assim a minha família irá me encontrar." Após isso, adormeci novamente. No dia seguinte, contei o fato para minha avó. Ela não acreditou muito. Nesse dia, chegou uma conhecida da gente. Minha avó contando a história,
ela rapidamente confirmou um fato parecido que tinha acontecido com uma prima dela na infância. No outro dia, cedinho, a minha avó me acorda com a vela e o pirex. Junto com meu avô, fui ao rio soltar. Engraçado como a panela que estava com a vela se movia rapidamente no rio, sendo que a água estava totalmente calma. Após o ocorrido, fui para o colégio. Na volta para casa, voltei para casa e almocei. Fui lavar a louça, como de rotina sempre fazia, e me deu uma vontade muito grande de dormir. Era um sono muito forte. Detalhe, eu era o único lá em casa que não tinha o hábito de dormir após o almoço. Terminando de lavar a louça, deitei e rápido caí no sono. Comecei a me ver deitado na cama onde deitei. Tava achando estranho e um homem forte moreno entra no quarto. Me acordou e me agradeceu pelo favor. Sim, a família do falecido tinha encontrado o corpo dele. Era muito estranho eu ver meu corpo deitado na cama. Parecia que eu tinha morrido. Acordei e quando olhei no relógio não tinha se passado 10 minutos desde que eu tinha deitado. Sim, o sono pesado que eu tinha dado era o rapaz querendo me agradecer através do sonho. Esse fato aconteceu quando eu tinha uns 16 anos. Nossa, esse aqui pra mim fecha aqui com chave de ouro, porque ele foi usado, né, de forma benéfica, né, porque provavelmente ali o espírito percebeu que ele tinha algum dom mediúnico, alguma facilidade ali na espiritualidade de acessar, né, informações através de sonho ou qual for, sei lá, a espiritualidade dele, e veio trazer esse recado. E ainda bem que o menino seguiu, né, teve essa intuição de seguir, contou para os avós, pediu ajuda, teve todo o envolvimento ali, né, da prima que veio e reafirmou que isso já aconteceu na família, né, e então foi tudo casadinho. E no fundo, e eu já ouvi bastante isso da pessoa sentir muito sono, muita vontade de dormir, e aquele momento é utilizado para alguma coisa, seja para alguma limpeza espiritual ou para um recado de algum espírito, alguma coisa. Depois a pessoa acorda e percebe que foi usado mesmo aquele momento. Achei a história dele muito legal, sabe? Foi um final feliz, pelo menos, né? Tanto para ele, que não aconteceu nada demais, não foi tão aterrorizante assim. Foi um pouquinho, porque quem passou foi ele. Mas, pelo menos pro espírito aí, teve uma passagem, né? Conseguiu ter o corpo encontrado. Me fala o que vocês acharam desse relato. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tema de espiritualidade, religiões, toda essa temática aqui, me comentem, fala aí o que vocês acham, se vocês querem que eu continue trazendo esse tema aqui para o canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever caso você não for inscrito, deixe os comentários, mande o relato de vocês aqui no e-mail ou deixe aqui nos comentários, tá? E vai ser um prazer trazer os relatos de vocês aqui para o canal. E agradeço novamente aí pela presença de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchauzinho!